perguntar, quem é Wagner Trancoso? O Wagner Trancoso é um artista apaixonado pela vida, que anda pelas ruas da cidade, colorindo tudo aquilo que está ofuscado, né? Todo espaço que eu vejo que eu posso deixar melhor com a minha arte, eu desfruto desse espaço, né? Agora fala pra gente, projeto Fauna Periférica, o que é isso? O projeto Fauna Periférica ele já existe há muito tempo, né? Eu desenvolvi ele na época que eu estudava ainda. Nessa época eu fazia parte de um grupo de pesquisa, né? Que a gente desenvolvia oficinas dentro das comunidades e discutia assuntos relacionados ao cotidiano das pessoas que moram na comunidade e sobre o meio ambiente, né? Então foi aí que eu comecei a observar, né, e chegar a uma conclusão, né, baseado nas pesquisas que a gente vinha desenvolvendo, o crescimento desordenado da urbanização do espaço verde, né, que é o planeta, né? E assim, na minha vida, os animais, ele faz parte da minha vida desde a infância, né? Meu amor pela vida, meu amor pelos animais, ele começou quando eu era pequeno, meu pai me levava no jardim zoológico. E a gente, quando é criança, né, a gente imagina mil coisas que é fora da realidade. E meu sonho era ter um elefante, cara, de estimação, um rinoceronte, um leão. Cara, uma coisa meio que impossível, né, de acontecer. E se acontecer, você tá indo contra a lei da natureza, né? E esse amor que eu tinha pelos bichos, pelos animais, despertou em mim algo que me levou a ter o meu primeiro contato com a arte, né? Porque eu tinha um desejo de ter um bicho daquele, mas como isso não era real, uma certa feita meu pai me deu massa de modelar. E aí eu comecei a criar aqueles bichos de massa. Então ali o meu primeiro contato com a arte, ele foi por meio da arte da modelagem, né? Massinha de modelar, né? Eu passava horas do meu dia brincando de massa. Fazia todas as espécies de animais, leão, elefante, zebra, né? Eu gostava muito também desses programas que tem em televisão, né? Que é o Mundo Animal, que passava as relações entre os bichos, né? A relação harmônica, a relação desarmônica, né? E isso aí ficou na minha alma. Depois de mais velho, né? Eu tive um contato com a arte de rua, né? Foi o meu primeiro contato com a arte de rua, né? Então aí eu já pulo para uma outra parte da minha vida, né? Que foi quando eu conheci o spray por meio da pichação, né? E nessa época que eu conheci o spray, eu jamais imaginaria que a pichação ia evoluir ao ponto de se tornar desenhos,
né? Porque nessa época, pelo menos no Rio de Janeiro, não tinha desenho em muro. Era só rabisco de preto, né? E eu entrei nessa onda aí, né? Na juventude. E depois, mais tarde, né? Para mim sair dessa onda de pichar, eu fui estudar pintura. Estudar pintura para tentar sair desse mundo da pichação, né? Mas na verdade eu fui estudar pintura para entrar pro grafite. E eu acabei indo pro caminho das telas. Porque eu fiz amizade com meu professor, né, de desenho, de pintura, e eu jamais imaginaria que depois de anos eu ia me tornar um artista urbano. Continuando fazendo o que eu fazia, que eu comecei fazendo antes, que eram paisagem, eram animais, era um trabalho bem tradicional, né? Que as pessoas costumam reproduzir em ateliê, né? Mas aí depois de um tempo, né, eu me reencontrei novamente no grafite e foi como se eu tivesse foi uma espécie de libertação. Comecei a levar minha arte pra rua, cara. Eu senti um prazer muito grande. Eu não consigo nem palavras agora para explicar, né? E eu queria saber o que eu ia pintar, né? Eu falei, caramba, o que eu vou pintar? Qual o desenho que eu vou pintar? O que eu vou realizar, né? Eu falei, pô, eu vou continuar fazendo o que eu gosto, que são bichos, são animais. Só que eu já não enxergava mais a vida com um olhar de criança.
o estilo dos animais com texturas de casa, na verdade, ele surge antes do projeto Fauna Periférica, né? A ideia de criar os animais com texturas de casas surgiu de uma coruja, né? Do desenho de uma coruja que eu fiz, né? Para um show de arte que teve lá na faculdade onde eu estudava, né? Foi anunciado que ia ter um show de talentos, né? Na faculdade. Então, o símbolo da faculdade era uma coruja. E a faculdade, ela tinha um hábito não, a visão da faculdade era ceder oportunidade para as pessoas que moravam em comunidade, né? E no show de talentos tinha várias categorias de arte, né? Tinha teatro, tinha humor, tinha música e tinha as artes plásticas. Eu me inscrevi na categoria das artes plásticas, né? E como o símbolo da faculdade era uma coruja, eu fiquei pensando em pintar uma coruja. Eu falei, poxa, eu vou pintar uma coruja. De primeiro eu pintei uma coruja bem tradicional, assim, mais aproximada do realismo, né? Nessa fase eu pintava a óleo. As minhas obras eram quadros a óleos, né? Só que depois eu fiquei parando, pensando e vi qual era a finalidade, qual era o intuito principal daquela faculdade, né? Que era dar oportunidade para as pessoas das periferias, né? E então eu tive a ideia de criar a Coruja Solidária, né? Dei até o nome da coruja, que é a Coruja Solidária, né? Eu peguei uma coruja e desenhei ela com caneta Bic. E no lugar das penas eu coloquei as casinhas, né? Simbolizando as comunidades, a periferia. E o resultado foi surpreendente, né? O reitor gostou, a faculdade inteira aprovou e eu acabei sendo vencedor desse show de talentos. Eu fiquei com ela guardada durante um tempo, isso foi no ano de 2013 que eu ganhei esse show de talentos, né? Mas aí começou a brotar em mim, né, de uma nova vontade de levar minha arte para as ruas, só que dessa vez com outro olhar, né? Um olhar mais maduro, um olhar mais reflexivo. E eu não queria levar só um desenho para a rua, né? Eu queria levar algo que as pessoas, quando olhasse, ficasse pensando, né? Fizesse uma leitura daquilo. Foi então que eu comecei a pensar no que eu ia levar para a rua, de que forma que eu ia me comunicar na rua. Então eu comecei a observar o lado da sociedade, comecei a observar várias questões, né, ligadas à política, né, ligado à educação. Então eu comecei a parar para pensar em diversas questões até que a minha mente se voltou para o meio ambiente, né? Eu comecei a refletir sobre o meio ambiente. Como é que ia o meio ambiente? Referente à vida dos animais, referente à vida no planeta, né? E eu cheguei à conclusão de que uma parte do planeta, boa parte do planeta, a parte verde do planeta, ela estava sendo deteriorada. Ela estava sendo deteriorada por algumas ações humanas, né? E quem estava sofrendo com isso eram os animais, né? Aí eu comecei a pensar nesse tema. Eu falei, caramba, eu gosto de pintar animais. E eu venho observando que
o planeta ele está cada vez mais com menos verde, né? Então aí eu cheguei a uma conclusão, eu falei, uma visão geral assim do planeta, né? Referente ao ecossistema, referente ao aquecimento global, o afastamento das placas tectônicas. Eu comecei a refletir assim, referente ao planeta, até que eu trouxe o meu olhar para aqui, para minha cidade, do Rio de Janeiro. E eu comecei a observar aqui o meu Rio de Janeiro. Eu falei, o que tem acontecido aqui na minha cidade, dentro dessa questão de desmatamento, de extinção de animais, né? E eu comecei a observar que muitas espécies de animais que a gente não via com facilidade no meio urbano, eu comecei a observar que no meio da moradia das pessoas começou a surgir, né? Antigamente não tinha maritaca. Hoje você vê maritaca voando pelas casas, né? Antigamente não tinha. Esses dias eu vi um canário da terra na rua. Poxa, canário da terra não tem no meio urbano, né? Aí você vai no Recreio dos Bandeirantes, você vê capivara andando pela rua, você vê jacaré na rua. Um bairro vizinho que eu moro, em Jardim América, um amigo meu falou que estava tendo praga de gambá. Caramba, os animais silvestres, eles estão saindo da mata e vindo para o meio urbano. Aí eu falei, então tá aí. Aí o tema para me levar, para me desenvolver alguma arte e levar para as ruas. E então eu dei o nome desse tema, né, que se tornou um projeto de fauna periférica. Mirim, ratão do banhado, lontra, tatu e ouriço cacheiro. Todos animais resgatados por agentes ambientais em São Francisco de Itabapoana, no norte do estado do Rio. Em média, são de 3 a 5 resgates por semana. Quando estão em boas condições de saúde, são imediatamente devolvidos ao habitat natural. Esta ecóloga explica que este aparecimento de animais silvestres em casas e terrenos urbanos pode ter razões ligadas ao avanço do mercado imobiliário nas cidades. As espécies saem em busca de abrigo e alimentos. São Francisco ainda é um lugar menor, que apesar de também já ter sofrido bastante, né, por conta das fazendas que tem lá e tal, a vegetação já foi bastante retirada, ainda tem alguns fragmentos e esses animais ficam escondidos ali, se abrigam nesses fragmentos. E o que acontece é que a gente fragmentou a mata, esse animal vai andar e ele acaba sendo encontrado na casa de alguém. Mas muitos desses animais resgatados estão feridos e precisam de cuidados especiais. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, os bichos precisam de atendimento em centros de reabilitação, onde passam por uma avaliação física e comportamental. Um processo muito importante para a sua destinação.
Mas muitas espécies, infelizmente, não podem ser reintroduzidas no habitat natural, seja por sequelas físicas ou mentais, pelo longo período mantidas em cativeiro ou até mesmo pela falta do ambiente natural, cada vez mais escasso pelo avanço da urbanização. As construções, os empreendedores imobiliários, eles não se preocupam em manter a vegetação. Eles simplesmente retiram totalmente essa vegetação, deixam nada no local e esquecendo que ali tem outros organismos que vivem, né? A gente tem uma cadeia alimentar que está sendo totalmente alterada. Sem contar que são organismos importantes, que contam uma história da nossa biodiversidade que estão sendo eliminados de uma forma cruel e covarde, na minha opinião, né? E a conta vai chegar pra gente, né? Então foi aí que eu decidi começar a levar, né, silhuetas de animais para as ruas, espalhar pelas ruas com texturas de casas, né? Eu costumo chamar de animais urbanos, né? Animais urbanizados, né? Foi aí que eu tive a ideia de periferizar os bichos que dentro de mim fala referente, leva essa mensagem, né? Leva essa mensagem de cada vez mais o planeta ele está sendo oprimido pela urbanização desordenada e os animais estão tendo que se adaptar para sobreviver. Uns entram em extinção e outros se adaptam. Acabei de falar, poxa, era difícil você ver um papagaio voando. Pô, já aconteceu da gente ver até tucano na rua, né? Isso aí são os casos das feiras aí, né? Clandestina. Isso já vinha acontecendo, não vem acontecendo de agora. Mas eu fico imaginando o que será do planeta daqui a uns 50 anos, né? Como é que vai estar o planeta daqui a 50 anos? Não tem muito tempo que o Pantanal ele sofreu aí umas 2 queimadas aí, né? Pô, isso me doeu muito o coração. Os povos Guató são um povo
porque eles vivem da pesca, eles vivem da pegação da isca, eles dependem muito da mata e da água. Olha a devastação. Aqui era para estar cheio de planta, mas se eu não tivesse cuidado com isso daqui, se eu não tivesse a mangueira para apagar esse fogo, comprado com o próprio dinheiro, hoje em dia não tinha nada, o fogo tinha queimado. Espia a minha casa que o fogo começou a queimar. Foi assim como se você chegasse, tocasse uma gasolina e... Brá, quando assustou foi. Se eu tivesse sozinho, como é do meu costume, eu tinha morrido de tristeza, porque eu ia pegar o barquinho, ia atravessar do outro lado e ia ver minha casa queimar. Aí eu não ia resistir. Se nós não tivesse o rio, até os habitantes, ser humano como nós índios, ia morrer. Porque os animais que sobreviveram, não morreram queimados, eles estão morrendo nesse momento de fome, de sede, inalando fumaça. No local onde o fogo passou, a gente tem aqui a questão do fogo subterrâneo. Parece que o fogo já passou, mas o solo continua muito quente, a ponto de causar queimaduras, né, nas patas dos animais. E a gente tem, né, resgatado coatis, paca, cutia, com as patas muito queimadas. Aqui a gente está tendo muita dificuldade com a logística, né? Tudo muito longe. O posto de gasolina mais próximo está a cerca de 150 quilômetros, então tem que armazenar combustível, a gente não tem sinal de internet, a gente não consegue comunicação, né? E até questão de aeronaves, a visibilidade está muito prejudicada por causa da fumaça, né, que está aqui. Então a gente sempre trabalha alinhado, né, com o IBAMA, ICMBio, no caso aqui alinhado com a SEMA. Mas não existe um órgão do governo que se dedique ao resgate de fauna em desastres, né? Seja ela doméstica ou silvestre. Aquelas espécies de animais aqueles animais sendo mortos pelo fogo, né? Isso me doeu muito, né? Por esses dias mesmo eu pintei o tuiuiu do Pantanal, né, que é um símbolo do Pantanal, né, com esse pensamento, né? Eu falei, tá próximo de eu divulgar esse projeto Fauna Periférica, então eu decidi pintar o tuiuiu e pintei ele novamente, né? Na verdade, o tuiuiu foi o primeiro bicho que eu levei para a rua quando decidi fazer trabalho de arte urbana. E é esse o objetivo do Fauna Periférica, é mostrar para as pessoas o quanto nosso planeta ele vem cada vez mais sofrendo com a ação do homem. Pensa mais no lucro, mas não pensa em preservar a natureza. Isso aí é o significado do projeto Fauna Periférica. Fauna Periférica. Thank you.